Olá, olá novamente. Agora é para valer. Agora a gente começou a live. São 19 horas. Olá, olá, Bruno. Como vai, meu caro? Tudo jóia? Que bom que você está aqui. Olá, tem alguns. Como que vocês estão, gente? Que bom, vão chegando. Sintam-se à vontade. Sintam-se em casa, por favor. Fiquem à vontade, a live é para a gente conversar. É um momento da gente escutar uns aos outros, é um momento da gente conversar uns com os outros. Vinícius, meu caro, Bruno, o prazer é todo meu. Nath, meu amor, tudo bom, gente? Eu espero que vocês fiquem muito à vontade, tá? Ei, Camila, tudo bom? Eu tô bem, Bruno. Eu confesso que eu não tenho treinamento, não, mas eu espero que fique boa a live, que a gente tenha uma boa conversa, um bom, como você disse, uma boa conversa, um bom ao vivo. Olha o Mário chegando. Vamos trazer o Mário com ele aqui. É um privilégio poder contar com ele aqui e poder fazer essa. Oi, Mário. Oi, Francisco, tudo bom? Ó, tudo ótimo, tudo ótimo. Melhor agora que você chegou na minha casa. Tô aqui com a barba branca para te imitar, né? Mas só que você tá bonito, eu tô velho e feio, né? Não, mas você fica muito bem de barba. Para com isso, você fica muito bem de barba. Diga lá, Francisco, como é que você tá indo? Tudo bem com você? Tudo bem, Mário, tudo bem. Como professor, me deparando assim como os meus colegas, as minhas colegas, com esse novo jeito de dar aula, tentando me adaptar. E você, É, mas, e você na Câmara, como é que vocês estão? Francisco, nós estamos aí do mesmo jeito que vocês. Vocês aprendem um pouco mais rápido porque vocês são um pouco mais jovens que a gente, vocês têm um cérebro menos usado. Mas com certeza nós estamos nos adaptando, esse é o mundo real hoje. Nós temos que participar nesse tipo de instrumento, de ferramenta. E o interessante é que tem sido bom porque encurtou muito as distâncias, sabe? A gente que é político e que tem que viajar muito, a gente sofre muito com aquela velha questão que todos fazem conosco. Você sumiu? Onde é que você está? Só que as pessoas, quando fazem essas perguntas para a gente, elas esquecem que o estado de Minas Gerais tem 853 municípios e a gente não dá conta mesmo de ir em todos. Quando você está num, você está deixando de ir em 852. E isso aqui hoje está me fazendo um favor danado, porque ensinou para a gente que a gente pode estar no norte de Minas, no sul de Minas, na zona da mata, tudo no mesmo dia, e conversar com várias pessoas, e é quase que olhando no olho, não é um troço pessoal, mas é bastante legal. Falta aqui nesse ambiente o toque e o cheiro. O resto a gente tem todo, né? As sensações todas boas. Então, estamos nos adaptando. E eu acho que para o futuro nós vamos ter que adaptar muito mais coisas, porque como a gente vem destruindo esse planeta e não aprende e não para com isso, essa pandemia é uma das que vieram, né? E das outras que virão. Então nós temos que começar a pensar muito seriamente. Ou a gente quer cuidar do planeta ou quer cuidar de doença por doença, né? Mas estamos aí, meu irmão. E aí, como é que está o seu trabalho na escola, na faculdade? Como é que você está contando para os outros aí? Como é que você está trabalhando? Mário, a gente está tendo que lidar com as ferramentas novas, igual você já falou. Eu também vejo com bons olhos a tecnologia chegando e a gente aprendendo. Mas há também uma dificuldade muito grande, porque e a gente tem que enfrentar esse debate, né? Que há pessoas que não têm os dispositivos e o acesso. Então a professorada está tentando equalizar isso, como sempre, num esforço, porque eu sou um privilegiado de fazer parte dessa classe, porque é uma classe que tem muito amor à sua profissão e muito respeito ao seu papel na sociedade, muita vontade de poder contribuir. Então a gente está caminhando aos poucos e fazendo o melhor que a gente pode, sempre fazendo o melhor que a gente pode. Até da nossa pré-conversa, a gente estava pensando em falar de Fundeb, falar de educação, e realmente você tocou num ponto muito importante aí, Francisco, que é exatamente essa questão da desigualdade, né? A nossa sociedade ela é muito desigual e as ferramentas serão desiguais para todo mundo, né?
Então, nós precisamos de rever esse jeito de fazer educação. Eu continuo achando que o certo é aumentar o tempo do aluno na escola. O mundo todo faz isso, só nós aqui não fazemos. Nós temos aí 4 horas de média, quer dizer, é insignificante para o aluno na escola, enquanto os países desenvolvidos têm 6, 8, até 10 horas de menino em escola. E nessa coisa do distanciamento, da gente ter que ficar em casa, alguns têm computador de boa qualidade, tem um telefone bom, tem um tablet bom, outros não têm nada. E é essa a diferença que nós também vamos ter que vencer. Se ela já era ingrata na vida física, né? Na vida virtual vai deixar muito mais sequela, eu acho. Porque a presença do professor, o professor não é só o ensinador de matéria. O professor ensina relação humana, relação interpessoal, comportamento, hierarquia, disciplina, coisas que as pessoas não entendem ainda, que na frente ainda desse negócio aqui, não são transmitidos com a mesma facilidade e com o mesmo jeito. O seu aluno pode estar aqui na frente de você, na aula, parecendo que está interessado em tudo, e pode estar brincando com um joguinho do lado. Entendeu? Então, e isso é próprio do jovem. O jovem gosta de matar a aula, o jovem gosta de transgredir. A transgressão no jovem, na minha observação, é o mecanismo de evolução da humanidade. Que quem chega mais novo e transgride, ele muda, ele corrige, ele conserta, ele avança. Então, eu acho que é natural. Mas existe também um certo controle, porque nós vivemos em sociedade e a coletividade é maior que o indivíduo. Então, eu estou aqui só para te ouvir também um pouquinho, e aí você conta aí para mim, o que você está pensando disso? Olha, Mário, primeiro eu quero te agradecer, viu? Olha, o privilégio abrir a minha série de programas, os 30 Minutos com o Francisco, com a sua presença. Realmente um privilégio, sei da sua agenda apertada, lhe agradeço a sua generosidade. Esses nossos encontros vão acontecer todas as quartas-feiras, às 19 horas. São encontros com um objetivo muito simples. A ideia é a gente bater um papo tranquilo, leve, fugir um pouco daquela polarização, daquela guerra, para fazer um papo mais construtivo, mais propositivo. E toda semana eu vou trazer aqui uma pessoa que vive no seu dia a dia o tema que nós vamos colocar. Por exemplo, na próxima semana vai ser um major da Polícia Militar aqui de Belo Horizonte que comanda uma parte da região, do policiamento da região metropolitana. E ele vai falar de segurança pública. Hoje, você me dá esse privilégio, nos dá esse privilégio da sua presença e vai dividir um pouco com a gente a sua experiência na Câmara, para a gente conversar um pouco sobre como foi a aprovação do Fundeb, para a gente falar um pouco da aprovação do Fundeb. Mas antes, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória também, antes da gente entrar nesse assunto, para a gente conhecer melhor. Bem, Francisco, eu já repito tanto isso na minha vida, que eu até esqueço às vezes que eu sou, porque já está decorado. Mas vamos parar de brincar. Eu sou de Manhumirim, nasci lá em 1954, sou filho de 2 pessoas que, na época, a gente chamava de ensino primário. Só tinha até o terceiro ano primário, tiveram 7 filhos, e dedicaram a esses 7 filhos, perderam um quando jovem, nós ficamos 6, e dedicaram a esses 6 filhos o objetivo de botar todo mundo na escola, ensinar todo mundo. Na minha casa tinha uma frase que se falava toda: eu não vou viver o luxo para padecer o bucho. Então, era alimentação e não estava preocupado se a roupa era moderna, se era mais bonita, mas nós éramos criados para ser alimentados e para ir para a escola. E isso, apesar de eu ter sido um pouco rebelde, que na época eu entrei muito cedo, comecei a me envolver cedo com política, e aí isso me atrapalhou um pouquinho em passar no meu primeiro vestibular, no vestibular de medicina. E eu acho que também foi bom, viu? Foi bom para me formar a personalidade, foi bom para eu ter história para contar. Então, todos nós estudamos, todos nós nos formamos, todos nós... Então, o investimento em educação na minha família mudou o patamar da nossa família toda. Então, hoje, quando a gente fala isso para os jovens, estude, leia. A gente não está querendo ser chato, a gente está desejando o bem dessas pessoas. Às vezes o jovem acha, esse cara é uma mala, só quer falar de estudar, só quer falar de ler. Faça isso, eu estou te desejando um bem, quando eu te digo para fazer isso. Então foi isso que os meus pais fizeram. Isso possibilitou que eu fizesse o meu vestibular de medicina,
no determinado momento, no momento que eu estudei um pouco, eu passei, fiz a minha faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora, portanto, eu só estudei em escola pública, e daí me formei em medicina, vim para o Rio de Janeiro para fazer minha residência médica, me casei por aqui, e depois de um certo tempo, dá aquela saudade da juventude e deu vontade de voltar para a política, para fazer alguma coisa, para ajudar alguma coisa, e até devolver alguma coisa daquelas coisas que nós recebemos durante a vida do Estado brasileiro. Então, em 2002, me meti à besta, candidatei-me a deputado federal, fui aprovado na prova, passei, e isso está me trazendo até agora, Francisco. Eu estou aqui no meu 5º mandato, lembrando sempre que em 2010 eu perdi as eleições, a terceira eleição eu perdi, mas acabei assumindo o mandato, porque o deputado que estava no mandato, o deputado Zé Silva, assumiu a secretaria, e aí eu assumi uma parte do mandato, por isso que eu falo 5. Às vezes as pessoas falam para mim assim, ele está falando que é 5, mas ele tomou pau naquela prova lá de 2010. Mas a verdade são 5 porque eu assumi o mandato e cumpri o mandato de 2 anos, não foi o mandato inteiro, são 5. Então, essa é a história de até aqui, bem resumidona. Tem os detalhes dela, que se a gente fosse brincar, a gente conversaria a noite inteira. Mas eu acho que o importante de contar essa parte da minha história é mostrar para essa juventude que eu sou filho de uma família de classe média baixa, que tinha um pai de 3º ano primário e uma mãe de 3º ano primário. E que investiram tudo na gente para fazer a gente virar gente. Então, isso o recado que eu quero deixar assim, dizer para você, esse sou eu. Ah, maravilha. E a educação como um instrumento de mudança mesmo, né, Mário? Sim, a educação, sem dúvida nenhuma. Igual como você disse, às vezes a juventude pode olhar e falar, ele tá falando para eu estudar só porque ele está querendo que eu fique ocupado. Não, é de fato um instrumento de mudança, né, de melhoria, que abre portas e abre a nossa cabeça também, né, meu caro? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muito bacana. Mas, Mário, agora vindo para o nosso assunto um pouquinho. Eu fiquei muito curioso porque foi um processo de mobilização nacional, o Fundeb era uma pauta que deixou a professorada muito apreensiva, a possibilidade dele não ser aprovado foi uma coisa que ninguém vislumbrava, porque ele vinha lá de 2006, ninguém em nenhum momento pensou que ele não podia ser renovado. De repente nós nos vimos diante dessa possibilidade. A professorada ficou empolvorosa, falou, minha nossa, como é que faz? Porque uma parte do dinheiro que financia a educação pública no Brasil vem do Fundeb. Aqui no estado de Minas Gerais, a professorada está até hoje sem receber direito, que vai, que não vai, que vem, e a gente sabe que o Fundeb pode ser usado para pagar os salários, tem um dinheiro que pode ser usado. Mas aí eu queria que você explicasse para nós, para mim, para quem está nos vendo, como que foi esse trâmite lá, da maneira muito didática que você já sabe fazer, resumido, mas como que foi esse trâmite, como é que foi o seu papel, o papel do PDT, como que se deu isso, porque, curiosamente, para minha surpresa, eu sei que uma figura importante da aprovação foi uma deputada aqui de Minas, lá de Montes Claros. Sim, a Raquel. Né? Raquel Muniz, Muniz, que fez o projeto em 2015, o projeto é dela. Ela abriu essas portas. Foi muito bacana, porque Minas teve um protagonismo muito forte nisso. Em 2015, a Raquel fez uma proposta de alteração, né, e colocando constitucionalmente isso, uma proposta de emenda constitucional, transformando o Fundeb em definitivo, não em temporário, como foi votado. Então, ele passou a ser ela propunha que ele passasse a ser uma política de Estado e não uma política de governo. E fez um golaço, porque apesar dela não ter sido reeleita, a matéria continuou lá, foi trabalhada. Em 2017, quase que ela veio de novo, mas aquele decreto de negócio do Rio de Janeiro que teve, porque criaram um decreto, esqueci aqui o nome, eu estou ficando velho, estou esquecendo tudo. Na intervenção do Rio de Janeiro, isso proibia que se fizesse alterações constitucionais, que se mantivesse comissões na Câmara dos Deputados trabalhando em determinados temas, desses temas. Então, isso atrasou. E agora voltou no final de 2019, 2020, com gás total. E é claro que isso aí estava na cara que tinha que passar. E o governo
não queria, não queria, não queria, não queria, e fez queda de braço até a última hora, botou as suas pessoas para atrapalharem, mas a bancada da educação, e aqui eu quero dizer com toda franqueza, eu sou um defensor da educação total, mas eu não tenho a competência daquela turma que trabalhou lá, não. Mas ajudei. Mas a bancada da educação soube trabalhar, soube trazer para nós as informações. No meu partido, especificamente, nós tivemos dois gigantes, né? Que foi a Tabata Amaral, que as pessoas ainda brigam com ela até por causa daquela votação dela. Eu não brigo. Se ela quiser ficar no PDT, se o PDT entender, eu acho que ela é ótima, eu sou admirador do trabalho dela. E o Idilvan, que é lá do Ceará, que também comia e dormia Fundeb. Era aquele negócio assim, e na cabeça da gente, ensinando para a gente, nós todo mundo multiplicando, porque na Câmara a coisa funciona mais assim. Quando o tema é um tema mais afeito à saúde, por exemplo, eu vou para a pilotagem, porque eu conheço mais da coisa, eu trabalho mais, eu faço mais e eu oriento a nossa turma. Como era a educação, os dois são mais afeitos, são professores, estão ligados à educação diretamente, os dois embocaram nisso para fazer a coisa funcionar. E eles eram os caras que traziam para nós essas mudanças, as articulações. E o trabalho da professora Dorinha como relatora foi um trabalho excepcional. E a professora Dorinha, ela tenta, então são duas mulheres, tem que lembrar disso, foi a Raquel Muniz, a autora, e a professora Dorinha. Dai a César o que é de César. E a professora Dorinha teve um trabalho assim, muito, muito importante, e nós conseguimos essa vitória. E foi uma vitória que surpreendeu o governo, inclusive deu briga dentro do governo, porque 7 deputados do PSL acabaram votando contra, só 7. Não dá para entender onde é que está a cabeça desse pessoal de achar que isso está errado, que investir em educação está errado, que dar condição de dignidade para o professor está errado. Então isso foi muita briga de puxa-estica do bastidor, e aqui a gente tem que render uma outra homenagem. Homenagem ao presidente da Câmara. O Rodrigo Maia bancou a colocação disso contra a vontade do governo, pautou e botou na mesa. Quer ganhar, ganha. Está ali, disputa. Então foi um negócio assim, que na verdade, quando dá 400 e tantos votos a 7, você fala assim, nossa mãe, estava todo mundo a favor. Estava nada. Só que de repente a água estava de morro abaixo, meu irmão. E água de morro abaixo, quem tem juízo, pega uma canoa e desce, entendeu? Então foi isso, mas foi uma bela de uma vitória. Foi uma noite inesquecível. Eu tive o prazer, eu estou em quarentena mesmo, estou me cuidando mesmo. Quando foi na terça-feira, que eu vi que a gente ia votar na quarta, eu peguei o avião, fui para Brasília, falei, não, eu tenho que estar lá no plenário pelo menos 5 minutos, porque esse é um dia de história para o Brasil. É o reconhecimento do valor da educação e a transformação de uma política de governo para uma política de Estado. Ninguém vai meter a mão mais nesse negócio. Que bom ouvir isso, que bom saber. E fico feliz porque me parece, então, a gente já acompanhando de longe, imaginava que o placar não ia ser uma goleada daquela não, né? 499 a 7. E aí agora você acabou de dizer uma coisa que me parece que a mobilização que nós fizemos nas bases deu resultado, né? Porque aí a turma leu a base. Muito, deu muito resultado. A mobilização de vocês, professores, foi fundamental e sempre será. Não ache que não resolve, porque funciona. A gente recebendo aqueles WhatsApp o dia inteiro, enche o saco, desculpa, mas funciona. E eu vou te dizer mais, sabe por que foi uma goleada? Quem falou essa frase que eu ouvi a primeira vez, tem que reconhecer aqui, foi a senadora Cátia Abreu. Ela falou assim, malandro, quando vê que vai cair, deita. Então é o seguinte, a turma quando viu que ia perder, vamos ganhar então, entendeu? Então é mais ou menos isso. Uai, mas então que maravilha, porque fico feliz enquanto professor da base que a gente fez o que a gente deu conta, viu? Para mobilizar, para influenciar a decisão de vocês. Apesar de eu já saber que você e o PDT já estavam com a gente, mas fico feliz porque era do interesse de todos os professores, das professoras, e como você bem disse, tem que ser uma política de Estado independente do governo de turno. É isso aí. Independente de quem tiver de plantão. Exato. A gente precisa, de fato, ter políticas de Estado independente do governo de turno mesmo. E aí o Fundeb foi uma vitória, né? Foi uma vitória grande. E eu penso também,
fala muito da educação, que o Fundeb é importantíssimo, é indiscutível, mas que ele não é o ideal ainda. A gente precisa de avançar nessa ideia de ser uma política de Estado, a educação ser tida como uma política de Estado do Brasil. O que você acha, Mário? Eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa salvação é a educação. É preciso que nós entendamos que nós temos a nossa permanência aqui é finita. Então não adianta a gente achar que nós vamos ser o dono da verdade, que o dia que a gente acabar, a nossa verdade acabou. Para a gente dar para a humanidade, para dar para a sociedade uma continuidade, nós temos que ficar acima do ser humano. Nós temos que pensar na humanidade. Nós não podemos pensar que amanhã eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, não funciona nisso. Sabe, nós temos que pensar que nós vamos ter, e não pelo parentesco, filho, neto, não é nada disso. A relação tem que ser de seres humanos. Nós temos que nos respeitar, nós temos que gostar e pensar coletivamente. Esse planeta nós estamos destruindo. E se nós educarmos melhor os nossos meninos, eles não cometerão os erros que nós cometemos. Mesmo que erros que a gente tenha cometido sem saber que estava cometendo. Por ignorância até. Sabe? Mas a gente tem que reverter isso. E a única forma de fazer é que a gente tenha uma educação forte, uma educação valorizada, uma educação assim, sem qualquer diferença. Tem que atender, não tem esse troço, não tem história. É mais ou menos isso. Eu acho que o dia que nós tivermos saúde nos termos do SUS, que o SUS é excelente, os termos do SUS. O dia que nós tivermos uma educação dentro desses mesmos termos de compromisso social, a gente tem um país completamente diferente. Eu não tenho dúvida nenhuma. De acordo, Mário, de acordo. A gente fica pensando, eu fico pensando aqui, a gente tem uma lei de diretriz e base, inclusive, historicamente ligada ao PDT. Primeira lei de diretriz e bases, 1961. Depois toda a história, 1996, com o Darcy. É uma lei boa. Depois dela, a gente tem o Plano Nacional de Educação, que tem, por exemplo, veja, se a gente tivesse, de fato, né, se fosse uma política de Estado, se fosse uma política de Estado, tá ligando para você, Mário? Tocando aí. Não, para mim não, o meu tá quieto aqui, é o seu aí. Desculpe. Foi até a Camila, sua assessora aqui. Não tem problema, ela tá atrapalhando a nossa live. Porque ela mandou uma mensagem para mim aqui no outro telefone, aqui, dizendo, eu acho que a internet dele caiu, mas eu tô te assistindo bem, então nem respondi. Não. Então pode ótimo. ser que alguém para fora deve estar com algum... Ela deve estar com problema de internet. Vamos nós dois aqui. Vamos lá. Então, retomando, a gente tem, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, você pega as 3 primeiras metas do plano, veja, o plano é de 2014. As 3 primeiras metas do plano falam de universalização da educação. Se a gente tivesse, de fato, né, mais gente como você, comprometida com a educação como uma política de Estado, provavelmente a gente estava passando por um problema, uma dificuldade um pouco menor de acesso hoje. A gente tem boas leis, né? A gente tem uma sociedade que respeita. A gente precisa de transformar isso em política de Estado. Eu fico vendo, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós temos um exemplo maravilhoso, tem suas questões, que são começou como o MEI, agora é EMEI, da educação infantil. São modelos maravilhosos de educação que a gente podia replicar país afora, né? Tem que ser eu acho interessante, porque aqui em Belo Horizonte me parece que isso virou, de fato, uma política de Estado, de prefeitura, e não de um partido ou de outro, de um governante ou de outro. Claro que ainda falta, por exemplo, a gente pagar o piso nacional para todos os professores e professoras. Falta a gente respeitar esse piso nacional, falta a gente garantir o acesso, de fato, não só com equipamento escolar, quadra, prédios bons, mas também, e agora ficou evidente com essa tragédia humana que nós estamos passando por ela, que é a pandemia, ficou evidente que a gente precisa também oferecer aos nossos alunos e alunas e aos profissionais de educação, todos eles, internet. A gente precisa de oferecer um dispositivo que tenha acesso, com dignidade, claro, né, para não ficar capengando aquela coisa toda.
Então, se a gente tiver, de fato, daqui para frente, uma perspectiva de um plano, de uma política de Estado, e por isso que eu fico muito feliz de você estar aí, se a gente tiver uma perspectiva de Estado, aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, me parece que hoje, por exemplo, ninguém tem muito coragem de mexer nas e-mails também, a gente tem tudo para dar certo enquanto um país que leva a sério a educação, hein, Mário? Meu sonho de consumo é que, como você disse aí, o governo de turno, ele não estrague o que o outro fez antes e que era bom, que a gente pare de disputar o exemplo mais claro dessa destruição de sonhos aconteceu em 82, o Brizola foi eleito governador do Rio e criou no Rio de Janeiro aquele monte de CIEPs, assim, um negócio espetacular, se eu não me engano foram 500 CIEPs, onde os garotos tinham, garotos e garotas tinham uma escola em tempo integral, eles entravam de manhã na escola, tinha a escola, tinha o café da manhã, tinha o almoço, depois tinha quadra de futebol, piscina, fazer o dever de casa e saía no final do dia. Isso virou um sucesso. Aí, como naquela época não havia reeleição, a pessoa que entrou depois, que derrotou, se eu não me engano, o nosso amigo Darcy Ribeiro, né? Ele chegou e acabou com essa política toda, porque estava tudo pronto, entendeu? Estava tudo pronto. Até o próprio Sambódromo, que era uma estrutura feita maravilhosa para o carnaval, e o Rio de Janeiro deixou de gastar com a montagem daquelas traquitanas que montava para o carnaval, que passou a ter uma coisa definitiva. O Sambódromo, debaixo dele eram escolas, era mais CIEPs, em grande quantidade. Depois disso, está lá aquele monstro enorme que serve, sim, na época do carnaval, está ótimo, eu sou a favor do carnaval, mas não serve mais para os alunos. Então, quer dizer, a gente desconstrói. O Brasil tem um defeito de competir com o seu futuro, sabe? Os políticos ficam competindo contra o futuro do Brasil, um estragando o governo do outro. Se algum desses dissesse, não, esse negócio de CIEPS é bom demais, moçada, vou continuar com o CIEPS, e fosse procurar uma política dele para marcar o tempo dele, para ser o legado dele, né? E não estragasse, nós seríamos outro país, eu não tenho dúvida nenhuma. Se de 82 para cá a gente fizesse esse investimento no Brasil dessa forma, eu te garanto que hoje nós estávamos aí disputando com os tigres asiáticos, as Singapuras da vida, porque esses nossos meninos estariam todos com 30 e tantos e mandando ver, entendeu? Então seria um negócio assim muito especial. E você me falou uma coisa agora que eu fico pensando, que você falou, o Brasil tem mania de competir com o seu futuro, né? Quando eu entrei na universidade, final da década de 90, a moda na educação, o modelo da educação era a Coreia do Sul. Tigres asiáticos, e hoje a Coreia é um modelo de desenvolvimento de economia, enfim. Mas hoje, a moda, 20 anos depois, a moda, ou que está mais em evidência, é a Finlândia. Finlândia, o ensino da Finlândia. Você pode tirar as diferenças, que são muitas de fato, mas o cerne, a ideia central, é a mesma do CIEP. É educação em tempo integral e para formação integral. É o que você acabou de dizer. A criança ficava o dia todo, e eu tenho amigos cariocas que são filhos do CIEP, que são, inclusive, saudosos, têm saudades dos CIEPs. E ficavam lá o dia todo, ou boa parte do dia, recebeu alimentação feita para eles, para aquela faixa etária, para aquele volume de gás de energia, tinha um desenvolvimento também físico, então era uma formação em tempo integral e para o desenvolvimento integral do ser humano. Né? Independente do modelo da moda, o fundamento da ideia estava lá, né? É isso. A gente, aquele negócio, a gente compete contra a gente joga contra. Eu fico, às vezes, assim, assombrado, porque parece que a gente não está preocupado com a nossa sociedade, com o nosso povo, entendeu? É muito triste. Mas eu tenho esperança que a gente mude isso. Você sabe que eu sou pedetista, que eu sou cirista, que nós temos aí um projeto nacional de desenvolvimento, que a gente tem que trabalhar para divulgar isso, porque o Brasil tem jeito, tem tempo. Eu juro para você que se nós fizermos tudo certinho, daqui a 60 anos, e eu não vou estar aqui, mas se quiser eu volto,
né? Daqui uns 60 anos, porque as pessoas acham que o tempo é o tempo delas, o tempo da sociedade é o tempo eterno, né? O meu tempo já passou 65 anos. O que eu Você tenho na está frente... ótimo, para com isso. Você está ótimo, para com isso. Não, Precisa você... o que eu tenho na frente, eu não sei, mas não importa. Se eu deixar de sonhar agora, para que eu sirvo? Entendeu? Um dos exemplos, e não são exemplos políticos, tá? Eu quero que separe o meu exemplo do exemplo político. Você vê o Roberto Marinho, aos 65 anos, criou a Rede Globo, que é essa potência que está aí. É o sujeito que... Eu vou pegar uma água aqui, que eu estou com a boca seca. Fica à vontade, meu cara. Fica à vontade. Sinta-se em casa. Muito obrigado. Então, acho que a gente tem que fazer isso. É sonhar de verdade o tempo todo e não pensar que esse imediatismo, não vamos fazer agora porque agora dá resultado agora. Cara, vamos gastar um pouquinho do nosso dinheiro para fazer o sonho da coletividade. Tem que fazer, né? Então, você acabou de falar uma coisa. Outro dia eu estava vendo uma entrevista antiga do Brizola, ele num debate com o Fernando Henrique Cardoso, os dois novinhos. Isso lá se vão, acho que, quase 40 anos, né? 150 anos, mais ou menos. E aí o Fernando Henrique é um debate, o Fernando Henrique, você pode falar o que for, né? Você pode ter as críticas se for o Fernando Henrique, mas ele sempre foi um sujeito decente, né? Então ele e um social-democrata, mas um neoliberal. E aí ele vira pro Brizola e fala, olha, Brizola, você fica defendendo os seus CIEPs aí, sua escola em tempo integral, etc e tal, mas e o custo disso? Aí o Brizola vira para ele daquele jeito, com aquele sotacão gaúcho e vira e fala, ora, porque todo tecnocrata entende que a educação é gasto. A educação é investimento, meu cara. Pensando na sua linha, que é para daqui, assim, não é para mim, não é para agora. A gente vai colher esse fruto, não é imediato, né? Rapaz, eu tô lendo um negócio aqui. Pessoas que vão morrer não podem tirar o futuro e os sonhos da próxima geração. É raiz. É alguém que está aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem. É muito legal porque sabe o que é? Eu costumo dizer uma coisa, o Francisco, desculpa ter cortado a sua fala, mas isso aqui mexeu comigo e eu costumo falar isso para os jovens. Deus fez uma coisa perfeita, que foi matar o ser humano. As pessoas, o quê? Vida até não. Porque o ser humano, quando fica velho, ele começa a dizer assim, isso não dá certo não, já tentei, não dá não, larga isso para lá. O jovem não sabendo que isso não dá certo, que nunca tentou, ele tenta e resolve. Se os velhos fossem eternos, essa coisa nós estamos mandando na Idade da Pedra até hoje. Entendeu? Cada um vem por um tijolinho, né? Sim, cada um põe o seu tijolinho. É isso que tem que ser. Se você chegar naquele cara que virou o cara que sabe tudo, o grande mestre, não o mestre professor, não, aquele que chegou na arrogância da sapiência, que eu acho que o cara, quanto mais ele estuda, mais ele quer aprender, né? Então, na hora que ele chegou lá em cima, ele começa a ser... ele não avança, ele frena. Ele frena ações, ele freia ações, freia perspectivas. Então, deixa o jovem errar. Entendeu? Deixa o jovem errar. Sim, e na maioria das vezes, quando ele erra, ele está mais perto do acerto que nós já tivemos. Entendeu? Mas a gente... Sim, você tem toda a razão. A gente, por exemplo, fica vendo na educação, tanto que nós avançamos, e isso fica às vezes esquecido, muita gente critica muito. Eu tive ainda um modelo de professor, veja, isso não é uma crítica àquelas pessoas, a gente tem que entender qual que é a época em que elas foram educadas, qual que era o referencial delas. Eu tive um modelo de professor que ele entrava de um jeito para dar aula e dificilmente ele mudava o jeito dele ao longo dos 25 anos de carreira dele. Hoje nós temos... E eles muitas vezes eram um professor autoritário ou aquele professor que é só o depósito, o repositório de conteúdo, de matéria, né? Sim. Hoje os nossos alunos têm acesso a e é estupendo, né? Porque, não sei se você lembra disso. Claro que você lembra, né? Apesar da gente ter mais ou menos a mesma idade, mas você lembra a Enciclopédia Barça? Sim. Que o nosso vizinho tinha, que aquilo era caro. Eu tinha um olhão assim naquilo. Como é que eu ia poder ter Barça? Ficava na sala da casa das pessoas, né? O negócio era uma capa dura. Hoje o nosso aluno tem acesso ao mundo na mão dele. Que maravilha. E os professores hoje entendem, isso é muito legal, isso tem que ser dito. A professorada,
que está vindo aí, a professorada da minha geração que está vindo aí, sabe que o nosso papel agora é um pouco diferente. É o papel de potencializar essa juventude. E vai na linha, você vê como é que você é um cara antenado, mano. Tá na linha, nós estamos na linha. É esse o modelo de educação que nós estamos construindo no Brasil, isso é importante dizer. A professorada brasileira precisa, a meu ver, se a gente fosse falar assim, ô Francisco, o que você acha hoje que é necessário para a educação no Brasil? Eu ia falar assim, olha, eu como professor sinto muita falta de ter mais acesso à formação. Acho que é importante. Acho que a gente podia ter mais formação. O próprio Ministério da Educação, quando aprovou a Base Nacional Comum Curricular, falou que ia formar a gente, até hoje eu não vi, né, essas campanhas. Mas a professorada, apesar de eu achar que precisa de um pouco mais de formação, a professorada, ela está antenada. Ela entende e ela está entendendo que a gente precisa potencializar essa juventude. E só é possível isso só é possível mesmo com uma escola que consiga compreender a formação do ser humano integral. Você estava falando do CIEPS, vou puxar a sardinha de novo para Belo Horizonte, viu, Mar? Você me desculpa que eu não quero ser bairrista não, mas eu tenho orgulho danado de Belo Horizonte. Não, mas tem que ter, eu sou mineiro como você e eu vivi anos em Belo Horizonte. Eu não vivo hoje em Belo Horizonte o tempo todo, mas eu sou de Manhumirim, você sabe disso, sou do interior, tenho minha atividade econômica no Rio, mas eu sou mineiro, meu irmão, eu sou mineiro de coração e eu adoro Belo Horizonte. Então você me entende. Eu fico pensando, no começo do ano passado, no começo desse ano, a gente teve um problema aqui relacionado à falta de vaga, sobretudo na creche. A falta de vaga incide sobre a mãe. Sobretudo sobre a mãe que é trabalhadora e que precisa colocar a sua criança e que ela vai trabalhar tranquila, porque ela sabe que aquela criança está na mão de gente que foi preparada, que tem técnica, que se formou para estar naquele lugar. Que é uma coisa extraordinária das EMEIs. Eu quero novamente parabenizar as professoras e educadoras das EMEIs de Belo Horizonte. Elas são extraordinárias. E tivemos esse problema de vaga, muito numa falta de contato, de conversa entre o Estado e a Prefeitura, enfim. E aí a Prefeitura teve que dividir as vagas, o resultado disso? O aluno não fica mais, para dar conta de toda a demanda, não fica mais na EMEI em tempo integral. Então, de fato, voltamos à essência do processo. A educação tem que ser integral para a gente, inclusive, possibilitar que as mães possam ir trabalhar sossegadas. Sim. Para que essa criança tenha desde cedo contato com gente que está preparada para lhe formar, para lhe potencializar, para não cerceá-la, né? Francisco, eu vejo isso de uma maneira assim, é tão importante que as pessoas não compreendem a profundidade disso. Eu acho que muitas coisas precisam de ocorrer e o jeito de começar a fazer eu acho que não adianta ser, vamos começar a formar professor para depois dar salário. Para mim é dar salário para depois formar. Na hora que a carreira estiver atrativa, você vai ver se não vai um monte de gente boa lá para dentro e quem está lá dentro não vai se virar para se manter. Então, esquece. É dar salário, dar dignidade logo de cara. Esse é o principal momento. As pessoas não compreendem, às vezes, que o grande problema, a grande solução para o problema da educação integral é exatamente isso que você falou das UMEI. É um EI, né, que chama. É isso. A mãe e o pai têm onde deixar seu filho em confiança, deixar seu filho em segurança, deixar seu filho crescendo. O que acontece hoje nas grandes cidades, na periferia das grandes cidades? Eu vou extrapolar um pouquinho, eu vou voltar lá em Manhumirim, por exemplo. Quando a gente tem uma família pequena em Manhumirim, no meu tempo era diferente, nós pudemos estudar, como eu te falei, cheguei onde eu cheguei, começando na escola pública de lá. Mas aquelas famílias com menos possibilidade, com menos capacidade, que não conseguem ter um emprego, que hoje o trabalho está escasso para todo lado, o que o pai de família, a mãe de família faz? Arruma sua mala, bota o seu menino na garupa e para a cidade grande. Quando ele chega na cidade grande, para onde que ele vai? Para a favela. Ele não tem dinheiro ou para uma periferia mais barata. Ele não tem dinheiro para viver na cidade do interior. Você imagina se ele tivesse, que ele teria nada para viver na capital. Então, eu sempre defendi que a gente tinha que fazer uma educação de qualidade, mas muito boa no interior, dar uma saúde de qualidade muito boa no interior, criar condições de vida feliz no interior, sabe? Mesmo que fosse com a renda mínima para as famílias. Que eu acho que a renda mínima pode e vai ter que acontecer um dia. Não haverá emprego para todos. Então, uma renda mínima para lá. Por quê? Porque as pessoas seriam felizes ali e dali, se tivesse um menino ou uma menina
que tivesse uma vontade de sair, de viver, de aumentar a sua capacidade, essa pessoa migraria, não a família inteira. Agora imagina, saiu fora, veio para a cidade grande. O pai e a mãe têm que arrumar emprego. Com quem fica esse filho? Na mão do traficante, na mão da prostituição, na mão da violência. Então nós criamos mais problema para as cidades grandes quando a gente não bota a criança dentro da escola. Criança tem que ficar na escola, lá no interior e cá na capital. Entendeu? Então isso é de uma burrice, porque essa criança ela vira alvo de assédio de todas as coisas erradas. Então a gente está estragando o país porque a gente não trata a educação com devido respeito. Como sempre, Mário, você me contemplou. Como sempre, meu amigo. Mário, tá chegando finalmente aqui. É uma pena. É um prazer. Mário, assim, eu tenho a sensação que a gente podia um dia, quem sabe, tomar um guaranazinho junto pra gente prosear, porque você é um cara bom de prosa, eu tenho certeza. Então, você é um sujeito que dá vontade de conversar com você, que a gente fica à vontade. Eu quero te agradecer demais, cara. Demais mesmo, a sua generosidade, a sua paciência, e a sua disponibilidade e a sua lucidez. Porque estamos precisando de gente. Para com isso, não depois que eu apaixono, meu filho. Para parar. E eu queria te pedir para você falar, você dar o despedido do pessoal, que a gente está encerrando. Eu quero novamente agradecer muitíssimo a sua presença. E aí a gente faz um bate-bola. Você se despede, aí eu me despeço, para que a gente está acabando antes que corte, porque isso aqui corta de repente, para a gente não ficar no vácuo. Então vou falar rápido. Não vou tomar guaranazinho com você, porque esse negócio de guaranazinho eu não bebo. Esse negócio faz um mal para mim. Vamos tomar um vinho, vamos tomar uma cerveja. E aí, se for lá para a região de Salinas, vamos tomar até uma cachaça. Tá? Fiquei muito feliz de falar com você. Estou à sua disposição. Na hora que você precisar, chamar para qualquer assunto. Não sou um expert nos diversos assuntos, mas sei conversar e trabalho sobre toda a ótica de uma maneira mais ampla. Estou à sua disposição, meu irmão. E parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Fale com as pessoas, discuta os assuntos. Discuta os temas que interessam ao Brasil e à nossa sociedade. Um abraço. Abraço a todos que assistiram à live. Me desculpa, às vezes, pelas minhas brincadeiras. Ô, Mário, muito obrigado, meu caro. Muito obrigado por tudo, novamente. Você é um cara que é massa, é bom de papo, bom de prosa, para a gente conversar e ficar à vontade. Tá? Obrigado por você ter feito parte da estreia aqui do 30 Minutos com o Francisco. Semana que vem a gente vai falar de segurança pública com o Major Ricardo Furro. Tá? Ô, Mário, um abração. Muito obrigado, estou te acompanhando e fico muito feliz de poder fazer parte aí com você desse debate. Conto com você também e você pode contar com a gente aqui, tá? Fica à vontade sempre que precisar. Fica com Deus, um abraço. Amém, abração para você, meu velho. Abração.